O Stop ATR é um indicador que vai te auxiliar na condução dos seus trades. Se você não me conhece, sou o Caio Lopes, analista de investimentos, opero nesse mercado há mais de 15 anos e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre um dos indicadores que eu utilizo no meu dia a dia para buscar pontos de parciais e alvos nas minhas operações, diferente inclusive do objetivo inicial, né, que o Alice Wilder tinha quando criou esse indicador. Bom, para a gente começar, eu vou adicionar ele aqui, Stop ATR, e você percebe que ele tem uma linha vermelha, que seria como se fosse uma resistência, e uma linha verde, em certas ocasiões, que seriam como uma região de suporte. Bom, esse é um indicador que ele mede, por exemplo, uma volatilidade. No cálculo dele aí, ele mede uma amplitude do movimento, consequentemente uma volatilidade, e isso faz com que essas linhas vão se movimentando cada vez mais próximas do preço. Então, é muito importante entender, por exemplo, que o stop ATR nunca, a partir do momento que ele se aproxima do preço, ele nunca mais volta a se distanciar. Talvez o preço se distancie, mas ele nunca mais volta a se distanciar. Então a gente percebe, por exemplo, aqui em cima, que ele começou na faixa aqui dos R$ 30,85, mais ou menos, 30,80, e ele sempre vai descendo quando é resistência. Aí, ó, quando o preço fecha para cima, aparece a linha verde. Aí, quando o preço fecha para baixo, aparece a linha vermelha de novo. Aí, tudo bem, ela pode até voltar a ser plotada acima da última vez, mas a partir do momento que a linha é contínua, ela nunca mais retorna, ela sempre vai se aproximando do preço, beleza? Isso é uma parte importante para ser observada e ser entendida. Outra questão tem um vídeo aqui no canal sobre indicadores, que é a banda de Bollinger. Provavelmente você conhece. E a banda de Bollinger, se você prestar atenção, ela tem os parâmetros muito parecidos até com o do Stop ATR, que é o desvio padrão de 2 com um período aqui de 20, né? Então, esse seriam as configurações de criação desse indicador, tá? Pode ser alterado dependendo do tempo gráfico que você vai utilizar e tal, do tipo de estratégia, mas eu particularmente, como não uso como um gatilho operacional, ou seja, eu não uso indicador para abrir operação, para mim eu deixo ele de forma padrão, tá? Então, ó, esse é o movimento. E aí, eu só quero mostrar para você que existe um cálculo que é feito, são três questões que são utilizadas no cálculo aí desse para usar essa plotagem na tela, tá? Que seria o valor máximo entre as mínimas e máximas dos dois candles anteriores aí, né? Também a diferença da máxima do candle último com o fechamento do candle anterior e a mínima do último candle com o fechamento do candle anterior, tá? Eu vou colocar aqui a imagem de um livro que é do Análise Técnica dos Mercados Financeiros, né, do Flávio Lemos, tá? Que mostra um pouco isso daí, ó. Então, aqui a gente percebe, ó, o true range, né, que average true range, que seria a média verdadeira aí de movimentação e tal do mercado, ela é calculada dessa forma. Então a gente percebe aqui, ó, por exemplo, que ele pegou a máxima e a mínima dos dois últimos movimentos, né? Também a máxima com o fechamento do candle anterior e a mínima com o fechamento do candle anterior. Então, esses são os três movimentos que são utilizados aí para plotar na tela esse indicador. Beleza? Outra questão importante que é legal vocês perceberem não sei se quem está acompanhando a série de indicadores, inclusive tem na descrição desse vídeo aqui a playlist com todas as aulas, tanto de indicadores quanto de técnicas que eu falo que são as 5 principais técnicas para quem quer ganhar dinheiro no mercado. São vídeos rápidos e tal e muito objetivos, tá? É, vocês podem perceber que praticamente todos os indicadores que a gente tem são criados a partir de médias móveis. Então, só são plotados de maneira diferente muitas vezes, mas até alguns estudos que eu vi falam que 95% de todos os indicadores
tem na sua composição, no seu cálculo, as médias móveis. Então, elas são muito importantes, tá? E é um fator legal para vocês conhecerem também e perceberem que, às vezes, utilizar só as médias junto com alguns outros indicadores que têm algumas questões um pouquinho diferentes para tentar antecipar o que a média móvel demora para mostrar para a gente, talvez seja algo importante. Beleza? Bom, vamos lá. Como que você pode utilizar, por exemplo, o estocástico lento? Vamos supor que você comprou aí o papel pelo motivo que seja, formou um fundo aqui, fala, beleza, eu vou comprar, se romper esse topo, eu vou tentar conduzir essa operação. E aí você pode, por exemplo, utilizar o Stop ATR como seu trailing stop, né? O que que é o trailing stop? O trailing stop é você ir subindo, se você tiver comprado, ir subindo o teu stop, protegendo a sua operação, a fim de não deixar voltar demais, né? Aquele lucro que você está tendo, tá? Eu utilizo dessa maneira? Não. Eu sempre utilizo o Stop ATR, por exemplo, se fosse para eu abrir essa compra aqui, eu gostaria que a minha parcial, realização parcial da minha operação, da minha compra, acontecesse antes desse Stop ATR. Por quê? Porque a gente que acompanha um pouco mais o mercado, né, tem um pouco mais de experiência, a gente percebe que várias vezes, até por isso que ele é utilizado como um trailing stop, várias vezes o preço se aproxima do Stop ATR, bate nele e não consegue passar. Então eu, como sempre prezo muito pela relação de risco-retorno, eu sempre estou de olho nisso. Não que eu deixe de fazer uma operação porque o Stop ATR está um pouquinho antes da minha parcial. Para mim, eu sou muito grafista, né? Eu basicamente eu analiso o gráfico dessa maneira aqui. Tem os indicadores, mesmo que, ó, eu vou mostrar essa daqui, a minha tela de análise, minha tela operacional. Eu tenho 3 médias móveis e o Stop ATR ali. Pronto. E aí eu tenho estocástico lento, volume, beleza. Essa é minha tela operacional, tá? Mas eu sempre falo que eu analiso o gráfico, meu primeiro olhar ao gráfico é como se ele não tivesse nenhum indicador, como se fosse assim. Depois que eu enxergo o movimento dos candles, que eu vou olhar o movimento dos indicadores e o que, que eles estão me mostrando, tá? Então, eu sempre vou ficar de olho nisso. A resistência gráfica aqui era esse topo anterior, por exemplo, 22,20 aqui na Petro. Se eu fosse comprar, tá? Eu tô só ventilando uma possibilidade aqui. 4,6 de risco, ó. Eu tenho 4,6 até o topo. No limite ali eu teria esses 4,6%. Mas, ó, percebe que o Stop ETR tem 3, 2,95, 3% da compra. Então, é uma compra que eu já começaria a buscar mais argumentos para validar ela ou argumentos para falar, não, é melhor você não entrar agora, espere uma próxima oportunidade, tá? Então, nesse caso, particularmente, eu tenho plena convicção de que eu não teria feito essa compra aqui, tá? Tranquilamente eu não teria feito essa compra aqui pela relação de risco-retorno, por ter essa linha de resistência que eu tenho plotada nos meus gráficos aqui, né? Essa linha horizontal amarela, que são pontos de brigas anteriores, seja o motivo que for, tá? Eu tenho a plena convicção, se eu soubesse desse resultado aqui, eu teria comprado, obviamente, mas quando está acontecendo, né? A gente não tem certeza. Então, apesar de ter desenhado um padrão de reversão aqui, a condição de ter esses 4,5% de risco e tá muito no limite ali do último topo para dar essa parcial, eu particularmente não teria feito, tá? Mas é só para explicar para vocês a forma que eu utilizo e vamos voltar aí ao que o Alice Wilder pensou, né, quando ele desenvolveu esse indicador. Foi muito mais pensado para operação de commodities, tá? A gente que acaba utilizando, né, nos ativos aí, nas ações e muita gente eu sei que também utiliza no mercado futuro, dólar e índice futuro e tal. E ele é um indicador que visualmente se parece muito, se assemelha muito ao high-low. E também vou gravar um vídeo falando dele para vocês aqui, tá? Eu quis gravar do Stop Ether, que é o que eu utilizo no meu dia a dia. Então, por exemplo, só para comentar aí de algumas situações com vocês, tá?
Se o ativo ganha muita volatilidade, o stop ATR ele tende a ficar um pouco mais distante do preço. Por quê? Porque ele entende que aquela volatilidade pode vir tirar você da operação e continuar caminhando na direção que você gostaria, que você estava posicionado, por exemplo. Enquanto que se o preço perde um pouco da volatilidade, né, o movimento perde a volatilidade, ele tende a encostar um pouco mais. Lembrando que ele não desce, né? A linha verde ela não desce, ela sempre se aproxima do preço. Então, nesse caso, o que, que ele fez? Ele ficou andando lateralmente aqui para não encostar também demais, mas a falta de volatilidade fez com que ele permanecesse perto. E aí sim, ó, quando entrou a volatilidade, ele acabou ficando um pouco mais distante para dar essa segurança, né, entre aspas, ao comprado ou comprada que seja, para falar assim, ó, entrou um pouco de volatilidade, eu vou ficar um pouquinho mais distante aqui para não tomar um tapa na cara, sair da operação e o trade continuar andando a nosso favor, beleza? É mais ou menos isso o raciocínio, né, a lógica desse indicador, tá? Então, é simples. Eu comentei com vocês da forma que eu utilizo. Existem grafistas, por exemplo, que a partir do momento que aparece a linha vermelha, eles abrem uma venda, ou seja, nesse caso aqui, como ó, perdeu a linha verde, foi nesse candle vermelho para baixo, a linha verde estava aqui, ó. Percebe que fechou para baixo, então no dia seguinte ou no candle seguinte vai aparecer a linha vermelha. Então seria uma venda, tá? Em algumas estratégias operacionais e você carrega até o fechamento, por exemplo, acima dela ou até tocar na linha que seria teu stop gain. Então vamos supor, aqui teve gap, mas vamos supor que você vendeu, né? Ó, você saiu com um gain aqui de 14% ou então um pouquinho menos, 10 ou quase 11%. E aí automaticamente você viraria a mão comprando, né, nesse caso. Imagina que você comprou aqui porque foi, ó, fechou, esse candle verde fechou acima da linha vermelha, então você compra no rompimento da máxima e aí, ó, infelizmente tomou um stop aqui de 8%, 8 e pouco, tá? Mas são essas situações. Eu, de novo, não opero dessa forma e nem te aconselho a fazer dessa forma. Lembrando, a mesma coisa que eu falei em todos os outros vídeos é siga sempre o padrão gráfico e utilize os indicadores para ter mais um argumento a favor do que você está enxergando na técnica ou que coloque aquela dúvida na sua cabeça de falar assim, talvez seja melhor, pode andar conforme eu estou analisando, mas talvez seja melhor eu não expor o meu capital no risco nesse momento, por causa que não está tão claro o que o papel vai fazer. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, mais esse indicador. Comenta aqui embaixo qual indicador que você quer que eu grave um vídeo para você. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Fui!